Hoje nós vamos falar sobre um tema. Os irmãos viram que todas as músicas falaram sobre, basicamente, uma pessoa. O tema de todas as músicas que nós cantamos aqui foi Jesus Cristo, a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. A ceia aponta também para o Senhor Jesus Cristo, a sua obra sacrificial por nós. E como nós não vamos iniciar uma série de mensagens nova agora, hoje, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens no mês que vem, então eu queria trazer essa palavra ressaltando a importância de Cristo na nossa vida. Nós vamos falar sobre o tema Somente Cristo. Somente Cristo. Hoje nós vamos destacar um dos fundamentos da Reforma Protestante. Hoje nós vamos falar sobre o somente Cristo, solus Christus. Os reformadores e as igrejas protestantes, elas são fundamentadas em 5 pilares. O que caracteriza uma igreja protestante é a crença nesses 5 fundamentos que vieram da reforma de Lutero, que são esses fundamentos: o sola gratia, ou seja, somente a graça ou pela graça que nós somos salvos, somente pela fé em Jesus, solus Christo, somente Cristo, sola Escritura, somente a Escritura, e soli Deo gloria, a glória seja somente a Deus. Nós estamos nos 500 anos de aniversário da Reforma Protestante e eu queria destacar nessa manhã sobre ali o terceiro sola, ou solus Christus, somente Cristo. Aprenderemos o quanto é importante crer em Jesus e construir a vida cristã sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E para meditarmos nesse tema, solus Christus, somente Cristo, nós vamos ir para algumas passagens do Novo Testamento, principalmente na carta de Paulo aos Colossenses, uma vez que a carta aos Colossenses é uma carta cristológica, é uma carta cuja ênfase principal é sobre a pessoa e sobre a obra salvadora de Jesus Cristo. A igreja de Colossos, a qual Paulo escreve, ela estava vivendo um momento difícil, ela estava sendo atacada por falsos mestres, ela estava sendo invadida por heresias no primeiro século. Também havia pensamentos filosóficos, religiosos, pagãos, naquela região de Colossos, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, que estavam, de certa forma, exercendo influência na igreja do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, então, decide, inspirado pelo Espírito Santo, escrever uma carta para combater as heresias, para vacinar a igreja contra o perigo das influências externas, pagãs, malignas, que pudessem contaminar a igreja ou desviar a igreja do fundamento que é Cristo. E uma das áreas que os falsos mestres ali estavam influenciando aquela igreja, era sobre a obra e a pessoa de Jesus. Por isso nós vamos ver, olhando para a carta aos Colossenses, solus Christus, somente Cristo, a importância de Cristo na nossa vida. Paulo aí ele trata sobre Cristo ou somente Cristo sendo o Salvador. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para o Novo Testamento, para os Evangelhos, para essa carta paulina aos Colossenses, e nós observamos que somente Cristo é Salvador. Somente Jesus Cristo salva. Solus Christus significa, em primeiro lugar, que somente a salvação vem por Jesus, por meio da fé. Apenas por causa de Cristo, o pecador é justificado pela fé. A graça de Deus que salva o perdido é apropriada ao pecador por meio da fé somente em Jesus. Somente Cristo pode trazer
o pecador de volta para Deus, reconciliar o perdido com Deus Santo. Como cristãos protestantes, nós cremos que Cristo é o único meio de salvação para a humanidade pecadora. Somente Cristo, em seu amor, perdoa os pecados, somente Cristo nos conduz à comunhão com Deus e concede a vida eterna com o Senhor. Antes de nós lermos Colossenses, eu quero destacar o que o que Lucas diz em Atos capítulo 4, versículo 12, sobre a exclusividade da salvação na pessoa de Cristo, quando ele diz assim: e não há salvação, ou seja, não existe salvação do pecado, não existe possibilidade de vida eterna em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas através do nome de Cristo, da pessoa, da obra de Cristo, é que nós podemos ser salvos. Pode ser que para alguns aqui, ou para a maioria, vocês estejam resolvidos ou bem resolvidos em relação a esse tema, salvação somente através de Jesus Cristo. Mas por incrível que pareça, nos nossos dias, não é uma unanimidade crer que a salvação vem exclusivamente por meio da fé em Jesus. Segundo revelam algumas pesquisas do Instituto Barna, nos Estados Unidos, que trabalha com religião, pesquisas religiosas, pasmem, essas pesquisas dizem o seguinte, que 50% dos evangélicos nos Estados Unidos acreditam que Deus salvará as pessoas boas, independentemente se elas creram ou não em Jesus como suficiente Salvador de suas vidas. E sinceramente, muitas pessoas estão pensando assim, que é Jesus, mas se não for Jesus, se a pessoa for boa, ela está garantindo ali a sua salvação. Só que nós cremos biblicamente que é Cristo somente que traz a salvação e nada mais. Nada além dele, mais ninguém. Apenas Cristo é suficiente para salvar o homem. Hoje em dia, inclusive, não é politicamente correto afirmar que somente Jesus Cristo salva, até porque nós vivemos uma sociedade pluralista, com muitos pensamentos, com muitas crenças. Mas bem na verdade, a palavra do Senhor nos diz que, apesar de nós podermos viver como se estivéssemos numa Atenas da época do apóstolo Paulo, com muitas ideias, crenças, deuses, apesar de termos que respeitar a opinião dos outros, nós não devemos nos calar e devemos crer e afirmar que a salvação vem exclusivamente pela fé em Jesus. Apesar desse discurso soar ofensivo, obsoleto, separatista ou uma posição arrogante perante outras religiões, nós devemos ser coerentes com aquilo que a Bíblia Sagrada diz e nós devemos afirmar e declarar: somente Jesus Cristo salva. Somente Cristo concede salvação aos homens. A igreja não salva. Hoje eu estava falando na classe de batismo. Não adianta você fazer parte da igreja e Cristo não está dentro de você. Você está dentro da igreja, mas o Senhor não está dentro de você. A igreja não salva. Então eu não preciso vir na igreja. Não, isso é outra coisa. Quem salva é Cristo. Igreja é consequência da sua salvação em Jesus Cristo. Igreja é o povo de Deus que foi formado por causa da salvação de Jesus Cristo. Há igrejas que dizem o seguinte: fora da igreja tal, não há salvação, como no catolicismo romano. Há igrejas e denominações evangélicas que, apesar de seus corpos doutrinários não afirmarem isso, mas na prática, as pessoas estão dizendo que se você não estiver em tal denominação, você não pode ser salvo, que a salvação está ali. Se você não fizer parte de uma denominação, você não vai para o céu. E se você sair de lá, você vai para o inferno.
Ser membro de uma igreja é consequência de ser salvo, não é condição para a salvação. Não é a membresia de uma igreja que vai te levar a Cristo, é Cristo que te leva à membresia de uma igreja. As boas obras não salvam. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo deixa claro que a salvação é pela graça por meio da fé, não por obras para que ninguém se glorie. Ah, pastor, mas então eu posso fazer o que quiser e ser uma má pessoa? Não é isso. As obras, elas não salvam as boas obras. Quem salva é apenas Jesus. Mas aquele que é salvo de verdade, apresenta boas obras. Boas obras, elas servem para autenticar a nossa fé no Senhor, para dizer quem é e quem não é, são os frutos da salvação, mas não a causa da salvação. A causa da salvação é Jesus Cristo, somente Jesus salva, não é Cristo mais as boas obras, é somente Jesus. O batismo não salva. Inclusive, existem muitas pessoas que se batizaram e vão para o inferno. Por quê? Porque o batismo não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Não adianta uma pessoa descer nas águas do batismo, tomar um banho sagrado, entre aspas, e achar que está tudo resolvido. E viver uma vida de qualquer jeito, uma vida no pecado, uma vida na imoralidade, longe de Deus, mundana, e dizer o seguinte: eu sou batizado, eu vou chegar no céu. O batismo não salva. Agora, quem é salvo e pode, deve se batizar. O batismo é para o salvo, não o batismo é para salvar. A guarda da lei de Deus não salva. Basta ler Gálatas, o que Paulo escreve aos Gálatas. Na verdade, ninguém pode guardar a lei, só um guardou totalmente a lei de Deus. E esse um é Jesus Cristo. A lei, ela serve, segundo Paulo aos Gálatas, apenas para nos condenar. Para dizer que nós somos pecadores e que nós precisamos de um redentor. Só para isso. A lei serve para mostrar o seguinte, que nós somos miseráveis pecadores e precisamos da riqueza da graça de Deus para sermos salvos. A lei, ela deve ser algo para nos levar para a cruz e confessarmos diante de Cristo a nossa falência, a nossa necessidade da graça dele sobre a nossa vida. Os sacramentos não salvam. Você pode passar por 7 sacramentos, como diz a Igreja Católica. Degraus que você vai passando em rituais. Mas não são sacramentos que salvam. Na verdade, essa foi uma das teses combatidas pelos reformadores. Quem salva é só Cristo. A ceia é uma ordenança, uma espécie de sacramento. Não é a participação nela que salva, agora o salvo deve participar dela em memória do Senhor. As penitências não salvam. Lutero, ele era atormentado com esse negócio do pecado, ele achava que ele tinha que fazer penitência, ir na neve, pelado, nu, e se punir com chicote, achando que assim ele ia agradar a Deus. Na época de Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, estavam invadindo a igreja de Colossos pensamentos ascéticos, ou práticas do ascetismo, que diziam que você tinha que punir o seu corpo para ser ou para agradar a Deus. Mas já foi feito o sacrifício por nós, para que fôssemos aceitos diante de Deus. O sacrifício que foi feito por nós não é a punição do nosso corpo, mas é a punição de Jesus Cristo naquela cruz, que já se sacrificou totalmente para a nossa salvação. As religiões não salvam. Não são todos os caminhos que levam a Deus, porque senão a gente não precisa fazer nada.
Não precisa de Deus, não precisa ir na igreja, não precisa evangelizar, porque no fim das contas tudo vai levar a Deus. É a ideia errada do universalismo, uma falsa doutrina, uma falsa teologia, que diz que no final das contas tudo vai ser salvo, todos vão ser salvos. Mas a Bíblia diz que não importa só crer em alguma coisa, que o importante é crer numa pessoa e crer em Jesus. Não há atalhos para a salvação. As indulgências não salvam. Na época da Reforma, na Idade Média, havia a venda do perdão, a venda da salvação. Cartas de perdão, cartas de indulgência. Inclusive, Lutero comprou indulgências e outras pessoas. E a Bíblia diz que a salvação não pode ser comprada pelo homem. A salvação ela foi comprada por Cristo, pelo sangue precioso dele, e dada por nós, de graça, por meio da fé. A Bíblia fala que somente Cristo e mais nada pode salvar o pecador. Se cremos que Cristo é o nosso Salvador, nós não precisamos mais nada. Ele é suficiente para nos salvar. A obra de Cristo é perfeita, suficiente, não precisamos acrescentar nada, não precisamos de retoques. O que é perfeito não precisa ser aperfeiçoado por obras nossas. Nós precisamos apenas colocar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Cremos que Jesus é o nosso Salvador. O pastor John MacArthur, um pastor americano muito conhecido, ele conta uma história no seu livro Nossa Suficiência em Cristo, e ele escreve o seguinte, que alguns anos atrás, ele foi convidado para apresentar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em Hollywood, lá nos Estados Unidos. E existia ali um grupo de atores e atrizes que convidaram o pastor John MacArthur para uma palestra, para um tempo ali de aprendizagem na palavra do Senhor. E ele falou então para aquele grupo de artistas ali, por volta de uns 45 minutos, e depois no final da sua mensagem, da sua exposição bíblica, ele desafiou pessoas ali a confiarem apenas em Jesus para a sua salvação. Logo depois, ali um jovem veio até ele, apertou a mão do pastor, e era um jovem talentoso, ator que veio da Índia, estava ali em Hollywood e estava em busca de sucesso. Aí aquele ator, ele disse o seguinte para o pastor: pastor, o seu discurso foi fascinante e ao mesmo tempo foi constrangedor. Eu quero nesse dia, aquilo que o senhor falou aí, apresentou aí nesse dia para mim, ou para quem estava presente. Eu quero Jesus na minha vida, pastor. E aí o pastor ficou entusiasmado e chamou aquele jovem ator para conversar, e depois orou com aquele jovem, eles ajoelharam ali, e o jovem convidou Jesus para entrar na sua vida. O pastor ficou feliz e sorrindo junto ali com o jovem, quando de repente o jovem ator, ele disse o seguinte para o pastor: pastor, não é maravilhoso, é tão maravilhoso, agora eu tenho Jesus na minha vida. O pastor falou: Jesus é tudo, e assim por diante. Aí o jovem falou assim, surpreendendo o pastor: pastor, é incrível, agora a minha vida ela está completa, porque eu tenho 2 religiões, pastor. E o pastor já, aí acendeu o alerta. Como assim 2 religiões? Sim, agora eu sou muçulmano e sou cristão. Eu tenho 2 religiões, eu tenho Jesus e tenho Alá e Maomé. E aí o pastor percebeu que o jovem ainda não havia entendido que somente Jesus pode salvar. Não é Jesus mais alguma coisa, não é ser de Jesus e crer em mais outras coisas. Quem vem para Jesus está deixando as outras coisas, as outras crenças. É isso que Jesus diz na sua palavra, no seu evangelho. Está colocando a sua fé apenas nele. É um seguir, é um crer apenas no Senhor Jesus como Salvador. Não podemos abraçar Jesus e continuarmos abraçados com crenças estranhas e falsas, mas é dar as costas para o erro
e seguirmos na verdade com Jesus Cristo. No Evangelho, a fé salvadora deve ser apenas, exclusivamente em Jesus e em mais nada. Colossenses vai dizer o seguinte, no capítulo 2, versículo 13: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, uma pessoa sem Cristo, ela está desligada de Deus, desconectada de Deus, ela está como morta para Deus, ela não responde às expectativas de Deus. Quando vocês estavam mortos espiritualmente nos pecados, e vocês estavam na incircuncisão, ou seja, vocês não faziam parte ainda da aliança com Deus, do povo de Deus, Deus os vivificou com Cristo. Através da obra de Cristo é que nós recebemos vida, fomos vivificados. A vida eterna, ela é recebida apenas através de Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Notem aí o que Paulo escreve, algumas considerações nesses versos aos Colossenses, mostrando que é apenas Cristo que nos salva. Havia um escrito de dívida contra nós, diz o texto. Ou seja, os nossos pecados contra Deus. Havia uma dívida nossa, uma lista dos nossos pecados diante do Senhor. Quebramos a lei de Deus, estávamos condenados ao inferno, separados de Deus. O que Deus fez? Ele enviou seu Filho. E o que Jesus fez por nós pecadores, que estávamos com essa dívida, essa condenação diante de Deus, Jesus ele fez algumas coisas. Ele cancelou a dívida nossa na cruz. E hoje é como se nós não tivéssemos tido dívida alguma, pecado algum cometido. Cristo removeu a dívida com Deus que nós tínhamos com o Senhor. Cristo cravou os nossos pecados, a nossa dívida na cruz. Por isso Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica, através de Jesus. Pensando nesse texto aí, de Colossenses 2, é como se entre as mãos de Jesus e a viga da cruz, estivesse ali um papel, um documento, a nossa dívida. E o sangue de Cristo fosse escorrendo naquele papel, naquela dívida que nos era contrária diante de Deus. E como um removedor, o sangue de Cristo fosse apagando cada pecado nosso diante de Deus. Paulo ele está usando uma imagem que acontecia no tempo dele. Porque quando alguém era crucificado, e crucificações eram normais naquele tempo, a gente fala Cristo morreu na cruz, mas muita gente morreu na cruz pelo Império Romano. Quando havia alguém crucificado, era a prática do Império Romano pregar junto com o criminoso na cruz a lista dos crimes que ele cometeu. A cruz era uma pena de morte, era um método de pena de morte como a cadeira elétrica hoje em dia. E era colocado ali uma lista dos crimes. Por que aquela pessoa estava na cruz? Porque ele matou, porque ele roubou, porque ele fez isso e aquilo. Paulo ele está emprestando essa ideia e trazendo para nós de uma maneira mais elevada e espiritual. É como se na cruz as listas dos meus pecados, essa lista fosse cravada ali. Sendo que Jesus ele morreu não pelos pecados dele, mas pelos meus estavam ali na cruz. Só que o detalhe é que esses pecados que eram meus e não dele, porque ele foi perfeito, o Cordeiro de Deus que nunca pecou, mas se fez pecado por nós, o sangue dele removeu os meus pecados e a minha dívida com o Senhor.
Por isso Cristo ele disse naquela cruz, no final, ali, antes de ir para o Pai, está consumado. Está pago. Essa palavra tetelestai, no grego, está consumado, é a palavra grega do uso contábil. Então se usava na contabilidade, se usava no contexto de quitar uma dívida. É como se pegar ali um carimbo num recibo e bater sobre o carimbo e dizer, essa conta aqui está paga, está quitada, você está quites diante da justiça ou diante de alguém. Você não tem mais saldo devedor. Quando Jesus disse, está consumado, Ele estava dizendo, está pago, a dívida do Fabiano. Ele agora está justificado diante de Deus pelo sangue que eu derramei na cruz. E assim cada um de nós. Anselmo de Canterbury, de Canteara, um grande teólogo inglês, ele disse o seguinte, quem pecou? Quem pecou foi o homem, desde Adão. O homem pecou e ele pecou contra um ser infinito, contra Deus. Logo, a dívida desse homem é infinita. Não tem como o homem pagar. O homem não pode pagar essa conta. Quem pode pagar a conta que é do homem, que é infinita? Deus. Mas a questão é que Deus não pecou. Quem pecou foi o homem. Então, quando Jesus se encarnou, agora sim, Deus, homem, pode pagar a conta do homem diante de Deus. Por isso, Jesus é o único sacrifício aceitável, suficiente diante de Deus. É somente através dessa obra de Cristo na cruz, que nos livra e nos perdoa de todo o pecado, é que nós podemos ser salvos. A salvação é pela graça. É pela graça para nós que recebemos. Mas saiba disso e participe dessa mesa lembrando disso. Que um alto preço foi pago por cada um de nós naquela cruz. Apenas Cristo salva. E a pergunta é, você está descansando na salvação de Jesus? Você crê que diante de Deus você está livre? Você é salvo, perdoado? Continua ainda pecador, sim, mas pecador perdoado e sendo transformado pelo Espírito Santo. E que agora tem um destino que não é mais o inferno, mas é o reino eterno dos céus. Você tem descansado nisso? Cristo é o único suficiente para nos salvar, e se você tem já descansado nisso, se alegre e agradeça. Tão grande graça que foi manifesta por mim e por você, uma vez que nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Se você ainda não tem e não descansa nessa graça do Senhor, corra hoje para a cruz e confesse que Jesus é o seu único Salvador. Porque só assim nós somos salvos. Solos Christus, somente por Cristo somos salvos. Somente Cristo é o Salvador. Outro ponto, somente Cristo é Senhor. Solos Christus tem muito a ver com o senhorio de Cristo também. Essa é uma outra verdade bíblica e tem muito a ver com a igreja, com aqueles que são salvos. Quem é Senhor da igreja? Somente Cristo é Senhor da igreja. Quando eu digo igreja, não é só a igreja batista, é a igreja de Jesus no mundo. Tanto a igreja aqui na terra, como a igreja triunfante nos céus. A igreja tem um só Senhor. A igreja segue só um rei. A igreja tem o seu Messias. A igreja tem o seu Cristo. Somente Jesus é o Senhor, é o cabeça, é o governador, é o soberano da igreja. É o que Paulo diz aos Colossenses capítulo 1, quando ele diz assim, Ele, Cristo, é a cabeça do corpo. O corpo é a metáfora da igreja. Cada um é membro desse corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou primeiro. E um dia nós vamos também provar dessa bênção da ressurreição.
para que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o cabeça da igreja, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele reina, Ele está à direita do Pai, e em tudo Ele deve ter supremacia, preeminência, Ele deve ser o Senhor da nossa vida. Quem tem a Cristo como seu Salvador deve se submeter a Cristo como Senhor. Deve seguir a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Paulo ele ensinou aqui aos Colossenses que Cristo, depois você pode ler em casa essa carta, Ele é o cabeça de toda a criação. Ele criou todas as coisas, diz a Bíblia em Colossenses 1. Ele é o agente da criação, a fonte da criação, o sustentador da criação. Tudo foi criado por Ele, para Ele, por meio dEle. Mas Ele também é apresentado não só como o Senhor do universo, mas como o Senhor de um povo, o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Há um povo salvo na terra. E esse povo existe agora para a glória de Cristo. Segue um Senhor, cumpre uma missão de proclamar o Evangelho em toda a terra e vive em obediência a um Senhor. Igreja não é o prédio. Jesus não é o cabeça do prédio, Jesus é o cabeça das pessoas que são salvas, que fazem parte da igreja do Senhor. Essa mensagem é importante porque, hoje em dia, essa mensagem de que Cristo é o Senhor e apenas Cristo é o Senhor é importante nos nossos dias, no meio evangélico brasileiro, por causa de algumas coisas que nós temos vivido ou visto por aí, algumas distorções, como já haviam na época do apóstolo Paulo aos Colossenses. O fato da igreja pertencer a Cristo e ter Cristo apenas como o seu Senhor significa algumas coisas para nós. Como, por exemplo, a igreja não é do pastor. A igreja não é do padre. A igreja não é do papa. A igreja não é do irmão que dá a oferta maior, o dízimo maior. A igreja não é do membro fundador, do membro mais antigo. A igreja não é da pessoa mais fervorosa, a igreja tem um dono, a igreja tem Cristo como Senhor. A liderança de uma igreja não pode fazer o que quer, o que quiser. Ela deve estar submissa ao cabeça da igreja e agir como o cabeça da igreja, que é Cristo, ordena. Nós não podemos trazer, muitas vezes, direções mundanas para o meio da igreja e aplicarmos na direção da igreja, a não ser que elas estejam de acordo com a palavra. Nós podemos e devemos seguir apenas aquilo que Cristo já ordenou na sua palavra para a vida da igreja, porque Ele é o Senhor. O que determina, inclusive, a autoridade de alguém, de uma liderança eclesiástica, é se ela é fiel ao cabeça da igreja. Fiel à exposição da palavra. Uma coisa que tem acontecido muito nesses dias, eu quero ressaltar isso, é a chamada cobertura espiritual. O que é cobertura espiritual, só para explicar isso aí? É aquele conceito de que alguns líderes de igrejas, eles se acham senhores da igreja. O Senhor é Cristo, mas eles se acham os senhores da igreja. Eles dizem o seguinte, para o rebanho deles: se você estiver aqui na minha igreja, você vai ter uma cobertura espiritual. Ou seja, você vai estar protegido, as bênçãos vão chegar na sua vida. Agora toma cuidado. Se você sair daqui, eu tiro a cobertura de você. E aí, você vai ser amaldiçoado, inclusive. Você vai correr risco de vida. Faz uma pressão psicológica terrível nas pessoas. E tem muita gente com medo. E tem muita gente acreditando nisso. Mas eu digo para você o seguinte, que a única cobertura espiritual que você tem que ter como crente em Jesus Cristo é a cobertura do sangue de Jesus. Ele é o Senhor. É debaixo da cobertura dele. Se você estiver debaixo da cobertura de um homem, você está perdido. Agora, se você estiver debaixo da cobertura de Cristo, o Senhor da igreja, você vai estar salvo e protegido. É essa cobertura que importa. Hoje em dia,
Há muita idolatria, gospel. Pastores personalistas, artistas, pessoas que se apresentam como superdotados, super espirituais, detentores da bênção de Deus. Mas, meus irmãos, se Jesus é Senhor da igreja, há apenas um que deve ser glorificado. Apenas um astro na igreja. E esse é Jesus Cristo. E a gente tem que agir como João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. Não há espaço na igreja de Cristo para pessoas que querem inflar o ego, que querem se realizar no seu ego, soberbos. Todos devem se humilhar e reconhecer: Ele é o Senhor. Os reformadores, eles rejeitaram veementemente a autoridade, por exemplo, do Papa sobre a igreja. Por quê? Porque o Papa se coloca como chefe da igreja. Só que o chefe da igreja é o cabeça, que é Cristo. Isso é uma usurpação. O Papa usurpa o lugar de Deus, ou de Deus Filho, como o sumo pontífice. Ou seja, o único mediador, o supremo mediador entre Deus e os homens. Só Jesus é mediador entre Deus e os homens. É Cristo a pedra, a rocha, o fundamento da igreja, e não Pedro. É Cristo que é o Senhor, o cabeça. Ele tem que ter preeminência, Ele é supremo sobre as nossas vidas. Paulo ele diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Cristo nos arrancou do império das trevas, como quem tira uma planta pela raiz. Você já fez transposição ali de uma planta para um outro lugar, da terra para um vaso, talvez? Então você arranca pela raiz e planta num outro lugar. De repente você percebe um solo ali que está doente e você fala: vou tirar essa planta daqui que ela está morrendo. E ela vai morrer. E você então leva para um solo fértil, adubado. E você então arranca aquela planta morrendo pela raiz e planta num solo saudável para ela viver. Essa expressão aí, Ele nos resgatou do domínio das trevas, essa ideia de arrancar algo pela raiz. Ele nos tirou do império da morte, das trevas, do pecado, regido pelo diabo e seus anjos. Ele nos arrancou de lá, daquele império que nos levaria à morte, à condenação eterna, e nos transportou para um reino de vida. O reino do Filho amado do Senhor. O reino do amor, o reino da luz, o reino da salvação. Ele nos transportou de um império onde nós seguíamos o nosso próprio coração, os nossos desejos, o fluxo do mundo, as ideias mundanas, cujo príncipe desse mundo é Satanás, como diz a Bíblia, e agora nós estamos num outro reino. Nós fomos tirados por Cristo do império das trevas e agora fomos plantados num outro reino, que é o reino de Jesus, o reino de Deus. E nesse reino Ele é o Senhor, o único Senhor. Somente Jesus é o Senhor. E nesse reino nós fazemos parte. E esse reino vai durar eternamente. E esse reino vai ter uma consumação daqui a pouco quando Jesus voltar. E nós vamos herdar a plenitude desse reino para todo sempre, através de Cristo. Mas hoje Ele já reina na nossa vida. Hoje nós já temos um Senhor, uma legislação, que é a palavra de Deus. E hoje nós devemos submeter a nossa vida a Cristo como Senhor. O que importa hoje não é a minha felicidade mais, ou a felicidade do meu eu, mas é agradar o Rei do reino, onde eu estou plantado. E esse Rei é Jesus, o cabeça da igreja e da minha vida. Antes tudo orbitava em torno do meu ego, para satisfazer o meu ego. Agora, como crente em Jesus, tudo deve orbitar em torno de Cristo e de sua glória. Será que você já entendeu isso?
antes você decidia por você mesmo, ou pela sua própria cabeça ou a dos outros, aquilo que você ia viver ou escolher para a sua vida. Agora, é em submissão a Cristo que nós fazemos isso. É conforme Cristo nos diz na sua palavra que nós devemos viver. Não existem dois senhores no reino de Deus. Só existe um. Só existe um Senhor, que é Jesus. Não existe mais lugar para o outro Senhor, que é o meu próprio ego, o meu eu. Na verdade, Jesus fala, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, morra para você mesmo e siga a mim. E você vai receber a vida. E a vida abundante. Você tem submetido a sua vida, seu tempo, seus talentos, seu viver a Jesus como Senhor da sua história, da sua vida? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele tem sido o Senhor da sua vida em todos os âmbitos do seu viver, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida sexual, no seu dia a dia, na sua empresa. Quem é Senhor da nossa vida? Cristo é o único Senhor. Estamos submetendo a nossa vida ao senhorio de Cristo. Igrejas devem ser centralizadas em Cristo. Elas devem ser cristocêntricas. Igrejas cujo centro de vida, de ações e aspirações é Jesus, Ele é o cabeça. Essas igrejas levam a palavra de Cristo a sério, o Senhor a sério, adoram apenas a Cristo. Adoração não é para agradar o homem, não é aquela música humanista, que é o homem o centro da música para o homem ficar bem, se agradar. Não, o centro da adoração é Cristo. Igrejas assim estão honrando o Senhor e canalizando a glória devida ao nome do Senhor. Somente Cristo é o Senhor. E eu quero terminar rapidamente dizendo que somente Cristo, nesses solos Cristos, Ele é o sustentador. Paulo ele diz aos Colossenses o seguinte, Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, Ele é o sustentador de tudo, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa ideia, essa crença, essa doutrina do solos Cristo, somente Cristo, se aplica no fato de que nós precisamos apenas de Jesus na nossa vida para sustentar a nossa vida, a nossa fé, para nos santificar. Nós dependemos exclusivamente de Cristo. Nós existimos por causa dEle, nós existimos porque Ele nos sustenta, a nossa vida está na dependência do Senhor, toda a sorte de bênção que nós precisamos vem apenas de Jesus. Havia um rapaz muito pobre e ele ganhou uma passagem de primeira classe num navio, sabe esses cruzeiros? E um navio muito luxuoso. Então ele entrou no navio com aquela passagem e ele então, preocupado de ter só a passagem, começou a bater a fome e ele viu as pessoas ali comendo e desfrutando das festas, da piscina e tal. Ele falou assim, eu também queria desfrutar disso aí, desses benefícios aqui do navio. Não queria só estar no navio, queria participar dessas coisas aí também. Então ele teve a brilhante ideia, ele teve a ideia de trabalhar no navio. Então ele se ofereceu lá para limpar o chão, para conseguir algum dinheiro, para poder então pagar essas coisas no navio, a comida e tudo mais. E aí ele conversou lá com o rapaz falou assim, mas por que você quer trabalhar aqui? Por que você quer varrer o navio? Não, porque eu quero ter os privilégios aqui que as pessoas estão tendo. Eu só sou um passageiro aqui no navio. Aí aquele rapaz falou, não, se você está nesse navio como passageiro, você tem direito a tudo, está tudo incluso. A sua passagem dá direito a tudo aqui dentro, a comida, tudo, as festas, tudo que você quiser, a piscina. Inclusive parece que é assim, né, os cruzeiros, né? Você compra lá a passagem, você tem direito a tudo lá. Então ele falou assim para aquele jovem, a pessoa, você tem direito a tudo. Inclusive depois o jovem encontrou lá com o homem que deu a passagem para ele.
E aquele homem disse o seguinte: olha, eu te dei a passagem VIP. Eu te presenteei com a passagem VIP. Você tem direito a tudo, está tudo pago. Você não precisa fazer mais nada para desfrutar desse navio. Moral da história é que, trazendo para nós como igreja, há muita gente fazendo isso na igreja. Cristo já pagou o preço. A passagem para Deus, para o céu, e também para receber as bênçãos de Deus. Por que nós oramos em nome de Jesus? Porque nós cremos que é através de Jesus que as bênçãos vêm, que tudo que nós precisamos vem, está ligado a Jesus. Só que às vezes a gente está pensando o seguinte: é Jesus, mas tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que me sacrificar, é Jesus, mas acho que não é bem assim. Até que a gente conhece a palavra de Deus e a gente vê o seguinte: é tudo pela graça, é tudo por Jesus, já está pago, o caminho está aberto, o céu está rasgado e nós podemos chegar até Deus através apenas do sangue de Jesus, e através de Jesus unicamente que nós temos tudo o que precisamos para a salvação, para a santificação, tudo o que precisamos também para uma vida abundante aqui na terra. A graça de Deus é suficiente para nós. Em Cristo habita a plenitude de Deus. Se Jesus é Deus e nele está a plenitude de Deus, por que eu preciso fazer alguma coisa? Eu só preciso estar em Cristo. Eu preciso de Jesus na minha vida. Jesus é todo o recurso espiritual que eu preciso. Tudo que eu necessito é Cristo e nada mais. Porque essa mensagem é importante hoje. Porque se é somente por Cristo que nós recebemos graciosamente as bênçãos, por que a igreja está buscando Cristo e outros meios? Porque a igreja está buscando, quando eu digo igreja na maneira geral, porque a igreja está buscando em outras coisas como se Cristo não fosse pleno, como se Cristo não fosse suficiente para ela. Se é Cristo somente, então digamos não, meus irmãos, há, por exemplo, os amuletos considerados fetiches da fé, sagrados, que as pessoas estão usando, acreditando que aquilo vai trazer a bênção para elas. Se é Cristo e nele habita a plenitude da divindade, Ele é suficiente para nós. É apenas através de Cristo que nós somos inundados pelas bênçãos de Deus. Diga não à água do Jordão. Você não precisa disso, tomar banho na água do Jordão. Diga não ao óleo do Monte das Oliveiras na sua cabeça. Diga não à terra do Monte Sião, jogada lá no quintal da sua casa, achando que aquilo vai trazer prosperidade para a sua vida. Diga não à fogueira santa de Israel. Diga não à rosa branca ungida. Isso é sincretismo, isso é misticismo, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é mistura que Satanás jogou na igreja de Jesus Cristo. Isso é idolatria. É somente Jesus, meus irmãos. Só Jesus. Diga não ao copo de água com oração da fé, ao lenço com o suor do apóstolo fulano de tal. Você precisa de Jesus. Nós precisamos apenas de Cristo, o intermediário entre nós e Deus, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Na antiguidade se cria, por exemplo, nas relíquias. Se dizia que se você comprasse alguns objetos tidos como pedaços da cruz, foram catalogados, por exemplo, na época da Idade Média, tantos pedacinhos da cruz, que eles diziam que era a cruz de Cristo, e as pessoas pegavam aquilo para dar sorte, para livrar de mal olhado, para receber bênção, idolatravam aqueles negocinhos, aqueles pedaços de madeira. Haviam tantos pedaços da cruz, os supostos pedaços, que dava para reflorestar a floresta amazônica. Existiam tantos pregos da cruz naquela época que as pessoas compravam, que foram catalogados 10 mil pregos da cruz. Né? Ou seja, eram de todas as cruzes, né, que já existiram. Eu fui, numa época que a gente foi para o Oriente Médio, e a gente foi para a Turquia, em Istambul, onde foi Constantinopla, ali houve o catolicismo romano ali presente, né? E nós fomos num museu ali em Constantinopla e estava lá uma mão assim de uma caveira.
e estava revestida assim com ouro, tal. E aí o pessoal falou que aquilo era uma relíquia lá do começo dos séculos, né, depois de Cristo, dizendo que era a mão de Davi. Era a mão do rei Davi, que ele jogou a pedrinha funda, né, no gigante Golias, e aquilo, quem tinha aquela relíquia trazia vitória para sua casa. Vocês não encontram um paralelo com os nossos dias, não? Não parece algo que está acontecendo hoje em dia aí? Agora não é a mão de Davi, não é o pedaço da cruz, não é o prego da cruz, mas é a rosa, é a chave não sei o quê, é o óleo benzido não sei do que lá. Você precisa de Jesus. Ele é suficiente. Diga não às falsas promessas de bênçãos, que dizem que você vai receber dinheiro se você participar da campanha X, Y. Você precisa participar de uma vida de oração. Você precisa de Jesus. Nós precisamos apenas de Cristo, porque é através dele que a bênção vem. Não é pagando, não é barganha com Deus. É Cristo e nada mais. Cristo é o sustentador, Cristo é o Salvador, Cristo é o único Senhor, diante de quem um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Solos Christus, somente Cristo. Tenha somente Cristo como seu Salvador. Somente Cristo seja o sustentador da sua fé e da sua vida. E somente Cristo seja o seu Senhor, entronizado no seu coração, comandando a sua vida.